Mais uma vez, shalom a todos os queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, e estamos muito contentes por todos estarem aqui, mais um trabalho que nós preparamos, aliás, que o Eterno nos preparou, mais um trabalho que o Eterno nos presenteia. Bendito e exaltado seja o nome do Eterno. Estamos aqui para continuar a nossa série de programas sobre retificação das nossas vidas, retificação das nossas almas, que basicamente começamos a semana passada sobre o tema Lashon Hara. Essa semana estamos no tema O Perdão, hoje parte 3, onde iremos até sexta-feira, se assim o Eterno nos permitir, e realizaremos também mais um tema na semana que vem. Talvez a gente tenha aí um longo período de temas de 5 dias, nos quais o Eterno tem nos chamado para que a gente possa fazer o que eu costumo dizer, aliás, resgatando aquilo que já é conhecido pelo mundo judaico, como retificação das nossas vidas. Obrigado, irmãos. Obrigado pela participação de todos vós. Nós estamos aí num período especial. Nós estamos num tema que representa aí também mais uma ferida para muitas pessoas, inegável isso, não é? Entretanto, nós temos que abordar certos assuntos que não são tão facilmente abordados ou são esquecidos, inclusive, principalmente pela Teshuvá. Então, nosso canal não é o melhor, não é o pior para abordar certos temas, mas nós temos aí a incumbência, e eu senti isso no meu coração, de fazer esses trabalhos. Graças ao Eterno isso tem dado certo, graças ao Eterno as pessoas têm se atido a esses temas. São poucos que estão aqui, claro, nós sabemos disso, entretanto são pessoas que têm se interessado por esse trabalho. Nosso tema hoje então, mensagem número 152, com o tema perdão, parte 3 de 14/4, nós não realizamos hoje às 14 horas, porque simplesmente eu tive uma queda de energia, e aí passamos agora para o período do final do dia, início no pôr do sol de um novo dia. Vamos para o 17º dia de contagem do Omer, até chegarmos na festa, na celebração de Shavuot, que é a celebração da entrega da Torá. Bendito seja o Eterno que nos deu a sua Torá. E hoje esse assunto será um assunto muito importante, curto, será um podcast curto. Nós estamos fazendo até podcasts longos a respeito desse tema. Hoje, excepcionalmente, vai ser bem curto, mas para que os irmãos possam refletir. Se você não acompanhou a parte 1, a parte 2, sinto muito em dizer, mas você talvez possa ficar um pouquinho perdido, e recomendo que você acompanhe o número 150 e o número 151. Não faremos anúncios das nossas redes sociais, essa semana não, excepcionalmente. Por quê? Para que a gente se concentre essencialmente nesse trabalho. Quando nós voltarmos aos nossos estudos comuns, um estudo por dia, nós voltamos a fazer os nossos anúncios. Você já sabe que você pode nos encontrar no Instagram, você pode nos encontrar na Livraria Aqui do Chá, @Livraria Aqui do Chá, mas eu não vou perder tempo com isso também. E dizendo também que se você quiser nos enviar um e-mail, fabio73b@gmail.com. Você pode colaborar conosco financeiramente, colaborar com as vossas orações, que nós precisamos demais dentro do mundo espiritual. E lembrando que os nossos grupos de Telegram voltarão a abrir a partir do dia 15/5, porque eu estou trabalhando com as pessoas que estão lá para um propósito, um objetivo muito importante, e a partir do dia 15 de maio, aqueles que quiserem fazer parte do nosso grupo têm toda a liberdade, serão muito bem recebidos. A gente preza por uma organização que eu vejo que é essencial que a gente faça, em trazer também bênçãos para aqueles que já estão conosco. Os que estão aqui participando já sabem do que eu estou dizendo. Nós temos um zelo muito grande para os nossos grupos de estudo. Eu acho que isso é importante. O que falta é zelo, servir ao Eterno. O que falta é seriedade em servir ao Eterno. O que falta é responsabilidade em servir ao Eterno. O que falta é organização em servir ao Eterno. O que falta carinho em servir o Eterno, capricho em servir o Eterno. Tudo isso que eu estou falando aplica para mim primeiro, e que eu vejo que os outros, muitos outros, ou a boa parte dos nossos membros da Teshuvá, não estão tendo, carecem, né, salvo raras exceções. Obrigado aos irmãos que estão já participando conosco.
Tzorahim Tovim, como nós falamos no hebraico, vocês já estão acostumados. Bendito seja o Eterno. Passamos os irmãos, damos uma passadinha aqui nas nossas imagens, nas nossas lâminas. Tenho um prazer imenso em fazer isso, em mostrar aos irmãos, né? E saber que os irmãos têm se beneficiado dos estudos. Estamos passando por tempos difíceis, estamos passando por tempos muito complicados e novos inscritos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Foquem nos estudos que nós temos passado aqui, por favor, já logo de cara para aqueles que são novos. Contenham-se nos chats, tá bom, meus irmãos? Por favor, não mudem o foco, por favor, do assunto, porque o assunto hoje é sobre perdão. A gente preza por isso também, né? Junto com os irmãos. E nós estamos lá com um irmão perguntou sobre o voice chat, né? Nós estamos fazendo voice chat no canal Fábio Pires, lá no Telegram. Sim, hoje à noite já foi anunciado, inclusive, hoje à noite, às 22h30, vamos ter voice chat, que é o bate-papo com voz. É um grupo comum, são várias pessoas, aí a gente vai fazendo pré-eleção e os irmãos vão falando, vão participando, bem legal, né? Vi isso lá no canal do Casando o Verbo, do irmão Jason Rosa. Deu certo, muito interessante, as conversas ficam gravadas também, isso é o mais importante. E hoje vamos falar também sobre o tema o perdão, mas aí vai ser a diferença é que a participação dos irmãos, aqui não é aqui uma preleção, então você assistindo aqui, você vai poder, inclusive, poder participar lá do nosso canal, no canal Fábio Pires, no Telegram, do nosso voice chat, que vai acontecer às 10h30 da noite. Tem que ser às 10h30 porque eu não tenho tempo, inclusive vou ministrar aulas logo depois desse trabalho. Mensagem número 152, com o tema O Perdão, do dia 14/4, isto é, hoje. O nosso texto que nós vamos trazer é o texto do Rabbad, Resolver Desavenças com o Próximo. O texto aqui do Rabino Kolel Rio. O Rabino Kolel Rio tem uns textos muito interessantes, muito importantes, muito preciosos, inclusive, né? E esse texto é um texto que vem bem a calhar. Resolver desavenças com o próximo. Como que nós resolvemos certas desavenças, não é? Você tem desavenças por causa de falta de perdão, alguém te machucou porque disse algo que você não gostou e você teve um problema com essa pessoa depois, não consegue liberar perdão para essa pessoa, ou essa pessoa tem uma rusga, uma disputa com você. Eu acho interessante porque o perdão, as desavenças ocorrem também por alguns motivos, né? Um deles seria a disputa, que é causada muito pela inveja, pelos ciúmes também. O segundo ponto é por um não acordo de ideias, isso também é grave quando acontece. E terceiro, nós podemos colocar também, gerado esses dois primeiros, aí se coloca a raiva ou o ódio. Nós vamos fazer um estudo também sobre a raiva, sobre o ódio, sobre o comportamento ríspido. Muitas pessoas com rispidez aí tratando as outras pessoas, é muito, muito, muito difícil de se administrar, e a mudança também ela é urgente nesse sentido. Então o texto, resolver desavenças com o próximo. O texto diz assim: o mérito do estudo da Torá é tão grande que pode expiar por todos os pecados, até mesmo aqueles que os sacrifícios do templo não expiavam. O estudo da Torá pode anular decretos celestiais impostos sobre as pessoas. Em especial, deve-se tomar a iniciativa de resolver desavenças com os próximos. Se a pessoa tem ciência de que magoou ou causou dano a outra pessoa, de qualquer espécie, proposital ou involuntariamente, de forma discreta ou em público, deve se esforçar para buscar o perdão deste agredido, insistindo ao máximo para que o perdoe. Aqui já é um outro nível
do tema que nós estamos abordando, principalmente daquilo que nós falamos nos 2 primeiros dias, buscar que a pessoa, se esforçar para que a pessoa o perdoe, buscar isso. Agora, o grande problema é que essa preocupação ela não existe. As pessoas acham o seguinte também: bom, eu pedi perdão, não aceitou, o problema é da pessoa. Quer dizer, não é exatamente dessa forma de agir, ou 100% assim, que nós devemos considerar. Claro que se você conversa com a pessoa, o teu coração está muito sincero com relação ao erro que você causou, a sua conversa foi sincera, o teu perdão, o teu pedido de perdão foi de coração, mas a pessoa não aceitou e você ainda insistiu mais uma vez. É claro que isso realmente, o Eterno, em observando isso, ele conhece a intenção acavanar dos nossos corações. Entretanto, há situações um pouco mais graves, por exemplo, não vamos falar aqui de certos pecados, eu não vou nem comentar aqui, mas pecados graves, então vocês podem imaginar o que são pecados graves, são aqueles chamados pecados para a morte, que, que é bom, é saudável, é importante que você busque, que você insista pelo perdão da pessoa, porque em si, para que toda a mágoa, o rancor seja liberado, seja restrito, seja retirado, você precisa fazer aí uma profunda análise da tua vida e observar realmente a gravidade do teu erro e a gravidade daquilo que foi feito para que a pessoa possa te perdoar e que você possa insistir que ela te perdoe. Então, as coisas não se resolvem tão facilmente como numa conta básica 2 mais 2 igual a 4. Quiséramos que o mundo fosse baseado nessa equação simples, não é? Tudo fosse resolvido de maneira tão direta e simples. E as coisas poderiam ser resolvidas de maneira direta e simples. Por exemplo, o conflito entre árabes e palestinos poderia ser resolvido de uma maneira simples, né? Mas não é, nós sabemos das circunstâncias que acontecem dos dois lados, inclusive, né? Não vamos entrar no assunto. Agora, problemas conjugais, maridos que erraram tanto com as suas esposas, por exemplo, esposas magoadas, esposas que têm aí anos de mágoas, as coisas não se resolvem tão facilmente. Você que é marido, que está nos ouvindo, por exemplo, então preste muita atenção, faça uma profunda revisão da sua vida, chuva e retificação. Eu estou aí há 10 anos praticamente, 10 anos e meio quase aí, fazendo as minhas retificações e assuntos, há temas que vêm à minha mente, eu preciso corrigir, e fico aborrecido, e fico chateado, peço perdão ao Eterno nas minhas tefilot. Então faça a mesma coisa. Por que eu digo isso? Esse é o primeiro conselho que eu passo a vós, já que vocês estão ouvindo esse nosso trabalho e acham que de repente nós podemos passar alguma mensagem interessante para vocês. Porque as palavras de Yeshua, por exemplo, também sempre foram com relação ao arrependimento. Então, a gente precisa se basear nas palavras dele. Em se baseando nas palavras de Yeshua, nós vamos entender o sentido de uma série de assuntos e temas os quais ele retratava, os quais ele falava, né? A parábola do semeador, a parábola do rico, do jovem rico, eu quero dizer, mas a parábola do rico e o Lázaro. Então, todos os midrashim de Yeshua nos convidam, basicamente todos, aí nos convidam a quê? A conhecer o reino do eterno através de uma mudança de vida. Então, se você não entende aquilo que Yeshua tem falado, primeira coisa, nós sempre falamos aqui, você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa se ater mais à leitura das Escrituras e à leitura da Brit Hadashah, entender certos pontos que Yeshua comentava e falava, de acordo com a tradição do nosso povo, do povo de Israel, da tradição israelita ou a tradição judaica. Entretanto, muitas pessoas não conseguem fazer essa compreensão porque elas não fazem esforços para entender as coisas e vão vivendo de uma maneira que elas bem entendem. Não é assim, irmãos. Então, voltando para o tema do perdão, se você cometeu pecados tenebrosos, inclusive prestem bem atenção no que eu estou falando, pelo amor do Eterno, e pecados que são recorrentes, que vêm de anos a fio, você homem, você mulher, e tem prejudicado algumas pessoas, então está na hora de fazer essa profunda revisão. Se nós queremos revisão, não digo retificação, perdão.
esse conserto espiritual. Então, se nós queremos ser pessoas espirituais, cada um com a sua individualidade, cada um alcançando o seu nível de espiritualidade, irmãos amados, nós precisamos estar conectados com o Eterno através de uma mudança. Sem mudança não há teshuvá. Sem pedido de perdão, não há teshuvá. Sem reconhecimento de erros, não há teshuvá. Sem você perdoar uma pessoa, não há teshuvá. Eu estou garantindo aquilo que eu estou falando para vocês. Tomo-me como exemplo. Sem isso que eu comentei, não há teshuvá. E fora os outros temas que nós temos que falar também. Então não entre, não se atenha na tua zona de conforto, essa terrível zona de conforto que é feita por Satanás, pelo mundo espiritual, a ação dos shedim, de espíritos negativos e malignidades que fazem com que você, por exemplo, pare. Já é tocado, já é colocado, vamos por assim, provado, né, vamos por assim, entre aspas, não pela ciência, mas pelas pessoas, pela experiência das pessoas, de que as forças negativas atuam em nós quando nós estamos orando, para que nós tenhamos sono, para que nós fiquemos cansados. Quer dizer, você não fica cansado para nada, você vai curtir, você vai sair com a tua família, assiste aos terríveis programas na televisão, escuta a terrível música blasfema ou idólatra. Perfeito, para isso tudo você está bem. Quando você vai fazer as suas orações, a leitura das escrituras, você não consegue. Não é assim que acontece muitas vezes, irmãos? Então precisamos mudar. E se nós não incluímos esses temas, esses assuntos nas nossas vidas, então se você não mudar, você não vai conseguir perdoar. Se você não buscar esta mudança, você não vai conseguir reconhecer o seu erro para pedir perdão, e também você não vai conseguir aceitar aquele que vem lhe pedir perdão. Então, mérito do estudo da Torá. Existe um mérito muito grande no mundo espiritual quando nós estudamos Torá e também quando ensinamos Torá. O estudo da Torá pode anular decretos celestiais impostos sobre as pessoas, e isso é verdade, sim. Isso dentro do mundo espiritual. Em especial, deve-se tomar a iniciativa de resolver desavenças com os próximos. Se a pessoa tem ciência de que magoou ou causou dano a outra pessoa, de qualquer espécie, seja proposital ou involuntariamente, eu estou repetindo para a gente voltar, tá? De forma discreta ou em público, pior ainda em público, deve-se essa pessoa esforçar-se para buscar o perdão do agredido, insistindo ao máximo para que o perdoe. Foi o que nós falamos. Se esse dano causado a outra pessoa foi financeiro, prestem atenção, para que seja possível iniciar o processo de teshuvá, arrependimento e conserto, antes de mais nada, é necessário, obviamente, saldar a dívida com o próximo. Você tem uma dívida com alguém, você é obrigado a saldar essa dívida. A não ser que a pessoa diga, eu não quero. Olha, não precisa mais, está perdoado. E há pessoas que, raramente isso acontece, e há pessoas que agem assim. Em seguida, deve-se pedir desculpas visando que o próximo o perdoe pelo sofrimento causado. Por fim, deve-se confessar verbalmente este pecado diante do Eterno. Quem, o Eterno nos livre disso, envergonhou o próximo, proposital ou involuntariamente, essa pessoa deve pedir perdão veementemente, o seu perdão completo. E só depois deve confessar verbalmente este pecado grave diante do Eterno. É importante ressaltar que quem magoou ou causou dano a outra pessoa em público, prestem atenção, a pessoa deve pedir perdão em público. Isto é muito importante. A Torá prescreve isso. Vou repetir, irmãos. É importante ressaltar que quem magoou ou causou dano a outra pessoa em público deve pedir perdão em público.
As pessoas dizem, mas isso é muito dolorido, Moura Fábio, eu não consigo fazer isso. Você não consegue agora, mas você pode se esforçar, você pode se esforçar para trazer isso à tona. E aqui nós estamos falando, o cristianismo também ensina isso. Algumas pessoas se esquecem de que o cristianismo, vamos deixar aqui os pingos nos is, o cristianismo ele é uma vertente do judaísmo. E o cristianismo também ensina sobre o perdão. Sabem por quê? Porque Yeshua, que não inventou cristianismo nenhum, as pessoas colocaram que ele inventou uma nova religião, ele ensinou sobre perdão. Então, que a gente não faça confusão aqui nesse sentido, tá, irmãos? O que eu estou falando está um nível acima, ou talvez até 2 níveis acima do que aquilo que o cristianismo diz. Mas o cristianismo também fala e sempre falou sobre o perdão. Vamos continuar. Uma pessoa que tem consciência de que cometeu um pecado contra outra, deve ir até esta pessoa, detalhar diante dela o pecado cometido e finalmente pedir o perdão de forma explícita. Se o pecador tem noção de que o detalhamento do pecado pode causar sofrimento ou constrangimento à pessoa, ela deve apenas pedir perdão e se esforçar para anular toda a influência sobre o agredido dos fatores relacionados ao pecado. O perdão deve ser pedido pelo próprio causador, a não ser que esse saiba que o agredido preferirá e aceitará melhor o pedido de perdão se este vier por meio de um mensageiro ou seu representante. Pode ser através de uma mensagem, uma carta, hoje as pessoas não escrevem mais carta, pode ser através de um e-mail, pode ser através de uma pessoa também, olha só que interessante. Mas que haja, na verdade, uma condição de que as pessoas possam se resolver. Isto é, resolver uma desavença. Nós vamos, então, terminar esse shiur, esse pequeno shiur, nesse momento, irmãos, dizendo o seguinte. Nós vamos continuar essa parte amanhã. Nós temos que analisar de uma maneira muito criteriosa. Pelo menos eu penso assim, tá, queridos? Eu gosto de fazer um trabalho meio cirúrgico, isso é importante, e eu sei que isso também beneficia muitas pessoas. Nós estamos num processo de teshuvá. O que nós colocarmos aqui pode agradar algumas pessoas ou desagradar a outras. Eu não tenho preocupação com isso. Eu estou fazendo esse trabalho para que, em primeiro lugar, eu possa me corrigir, porque tudo aquilo que eu falo aqui entra no meu coração, sejam os textos lidos, sejam as análises, os textos e as análises que são feitas, para que, entrando no meu coração e eu podendo discorrer sobre esse tema, e me concentrando em discorrer sobre esse tema com carinho, com amor para todos vós, para que isso também seja ecoado. É isso que nós buscamos. Então, algumas pessoas podem achar que isso é complicado. Por que as pessoas podem achar que isso é complicado? Principalmente agora, quando eu falei, porque se você ofender uma pessoa publicamente, você cometeu um algo público, nada mais justo do que você também pedir perdão publicamente. Horas. Isso é justo. Agora, há pessoas que não pensam assim. Por quê? Porque são pessoas que estão afundadas, eu vou usar a palavra, afundadas em modos de vida que elas nem sentem que elas pecaram contra o próximo. Que elas nem sentem que elas falaram algo que não tem muitas das vezes nada a ver. Sabe aquelas pessoas que falam as coisas sem pensar, que não tem filtro na cabeça? Nós temos uma série de pessoas assim, eu conheço uma série de pessoas assim. Não estão fazendo techuvá da forma correta. Magoam as pessoas. Não tratam o seu próximo da maneira de ética. Nós vamos falar de ética, que é o que falta muito no nosso meio. Então as pessoas elas acham que elas podem agir da forma que elas querem, falar aquilo que elas querem. Falamos sobre a tagarelice na semana passada em Lashon Hara. Tagarelice, isso é conversa fiada, besteira, ladainha, papo furado, tudo isso, seja o que como você queira falar, isso também é Lashon Hara. Isso gera problemas para o teu próximo, muitas das vezes,
E isso também depois você vai ter que ter um problema, um pepino gigantesco, um abacaxi enorme para resolver, porque você vai ter que pedir perdão à pessoa, etc, 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 etc. Seja uma falta grave ou uma falta pequena. A gente entra na parte da ética também. Então o perdão, você perdoar e você pedir perdão é agir com ética, que é o que as pessoas não têm feito. Principalmente nas redes sociais, onde existe uma ofensa tenebrosa, tremenda, e vocês sabem disso. Você vai entrar na grande rede social que existe hoje, as pessoas se batem, se ofendem, se xingam. Que pessoas religiosas são essas com péssimos exemplos? Saiam disso, irmãos. Eu já saí disso há mais de um ano. Aliás, não, muito mais, porque eu não frequento mais Facebook há um ano e 2 meses que não faço uma postagem na minha página, está parada, não vou fazer mais, já encerrei. E em breve eu vou me retirar da rede social, só vou resgatar os meus estudos. Faço isso por livre escolha, não quero mais, não me é mais interessante. E estamos aqui falando com os irmãos, trabalhando com os irmãos, com atenção, com carinho, com amor. Mas se você entra nessa rede social, os ditos religiosos se ofendem, são ríspidos, provocam as pessoas. O ato de provocar alguém também é um péssimo hábito. É um péssimo ato. E elas sentem prazer nisso. Não fizeram teshuvá. Não estão realizando uma correção da maneira que o Eterno requer que seja feita. Mensagem número 152, com o tema O Perdão, parte 3, no dia 14/4. Nós voltamos amanhã com a segunda parte desse texto. Texto muito interessante, resolver desavenças com o próximo. Vamos aprender aí como resolver certas desavenças. E nós temos que resolver desavenças. Há pessoas que têm casos aí mal tratados, mal solucionados, mal finalizados, não é? Acho que basicamente todos nós temos casos assim, né? Então vamos fazer uma profunda digressão aí, vamos fazer uma reflexão nas nossas vidas para verificar aquilo que nós temos que corrigir nas nossas vidas. Não adianta, irmãos, não adianta techuvá e correção. Não adianta você querer fugir, não adianta você tapar o sol com a peneira, se você acha que você vai tapar o sol com a peneira, com o seu jeito de ser ainda, onde você fala o que você deseja, você se acha, olha um grande defeito que as pessoas têm, se acha na razão de todas as coisas, e como eu falei semana passada, é o outro que é culpado, não é você não, você nunca é responsável pelos erros, pelas palavras que você fala. Faça uma profunda reflexão da sua vida, irmão, faça uma reflexão da sua vida, irmã. O Eterno quer correção, teshuvá é correção. Vamos bater nessa tecla até o final, se assim o Eterno nos permitir. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de todos. Bendito seja o Eterno nas vossas vidas. Baruch Hashem por tudo o que nós temos já feito, que o Eterno tem nos permitido fazer. Eu agradeço mesmo por essas oportunidades. São oportunidades, né, raras, não sabemos se vamos ter essas oportunidades amanhã. Entretanto, nós vamos aproveitando aquilo que nós vamos realizando, aquilo que nos é possível realizar, né? Muito obrigado, irmãos. Nós voltamos amanhã, se tudo der certo, voltamos amanhã às 14 horas no nosso horário normal, tá? Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach, que Ele possa nos conceder grandes bênçãos, que Ele possa trabalhar nas nossas vidas de uma maneira da qual Ele tem planejado para nós. Basta abrirmos o nosso coração. O que nós precisamos é reconhecer de que precisamos ser retificados. Isso é muito importante, né? Se o Eterno nos perdoa, estamos dando exemplos aqui de temas de perdão, tanto no Tanar quanto na Brit Hadashah, nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, até independente se eles reconhecem ou não. É a nossa parte que está sendo feita. Um grande abraço, meus queridos. Que o Eterno nos abençoe. Shalom, shalom.